Campanha Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jó, capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raiz dos zimbros. No meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome da terra, eram expulsos. Essa agora sou a sua canção, e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre as assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias de aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes, mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em vozes que choram. Capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pés-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou alguma coisa, então semeei eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então eu faria quando Deus se levantasse? Inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele?
Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, eu guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de veste, ou necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta vi a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse o ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus, que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria viadante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio, acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, um buzita da família de Irão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraque, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis, mas faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33.
Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma comida apetecível. Desaparece sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que se não viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida é o que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouve, vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á um rei, ó Belial? Ou aos príncipes, ó ímpios?
quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade, porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele quietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri e não pecarei mais? O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha que é logo. O que sabes? Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão entre nós, bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35. Respondeu mais Eliú e disse: Tem por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as suas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera arrogância. Logo, Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração, não deixa viver ao ímpio, e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. Os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livre da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos.
Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias à tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te alcançam, porquanto há furor. Guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua força que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho, ou quem lhe disse, tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Por que, pois, estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância? Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe.